Olá a todos, boa noite, bom dia ou boa tarde. Nessa primeira aula eu vou explicar como que faz o lançamento das aulas, material de apoio e da frequência. Primeiramente, devemos clicar aqui em Diário de Classe, selecionar a disciplina correspondente e criar uma aula. Tá? Tudo começa aqui em criar uma aula. Essa aula ela deve ser criada correspondente às aulas, né, propriamente dito. Hoje eu tenho uma aula dessa disciplina, então eu tenho que cadastrar essa aula aqui, que é para depois eu ir criando o meu diário, certo? Então vou criar aqui uma aula. Esse número é automático, de acordo com a quantidade de aulas, ele vai digitando aqui automaticamente. Selecione a data. Sempre será 3, porque o sistema ele entende que em um dia são 3 aulas, tá? Então 3 horas de aulas, 3 horas de aula, 3 aulas aqui para o sistema. Digite o conteúdo programático. E aqui eu vou clicar em enviar. Qual é a diferença de enviar para enviar e digitar? Em enviar e digitar, eu já vou salvar a aula e o sistema automaticamente já vai me direcionar para a tela de frequência, para eu colocar aí a frequência, quem veio e quem não veio, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos clicar em enviar. Ele já vai criar aqui a nossa aula teste com 3 aulas. Feito isso, eu vou cadastrar o material de apoio. Em material de apoio, observe que não tem nenhum registro ainda, porque o material de apoio ele é vinculado com a aula. Então, eu preciso cadastrar uma aula primeiro lá no diário de classe, para depois eu cadastrar o material de apoio. Novo material. Seleciono aqui qual é a disciplina. Observe que ele vai filtrar aqui, ó, aulas. Então, eu só consigo cadastrar um material de apoio se eu já tiver criado. Ele é condicional aqui às aulas. Então, tenho que criar uma aula para depois cadastrar um material de apoio para aquela aula. Tá? Seleciono a aula e marco essa caixa. Ó. Eu vou selecionar essa turma, a turma 1 do segundo semestre. E qual a aula dessa turma? Aula 2. Ou aula 1, teste. Por que ele seleciona esse filtro aqui? Porque de acordo com a quantidade de aulas que eu vou criando, o sistema ele vai listando aqui todas as aulas. Então eu preciso saber qual é a aula que eu vou cadastrar esse material, certo? Qual é o título do meu material? E aqui você vai digitar o título dele. Pode ser o nome da disciplina ou fica a seu critério. E a descrição também. Vamos selecionar. Aqui eu consigo selecionar mais de um arquivo. Ó, clico nesse arquivo, ele vai enviar. Vou selecionar outro arquivo e aí ele vai mandando aí a quantidade de arquivos que você for utilizar no decorrer da sua aula. Por exemplo, você vai utilizar um slide, um PDF, um arquivo de texto, e aí você pode colocar todos os materiais aqui dentro. E aqui em link, eu consigo mandar um link específico. Nesse caso aqui, vocês estarão utilizando o link do Zoom. Lembra que lá no Zoom vocês vão criar a aula e copiar o link? Então esse link ele vai ser cadastrado aqui, ó. Esse link do Zoom da aula correspondente ele vai ser cadastrado aqui. E que ele faz essa pergunta: você deseja enviar um aviso para os alunos? Sim. Se clicar em sim, o sistema ele automaticamente ele vai disparar um e-mail para todos os alunos, tá? Ok, depois eu vou verificar. Ah, sim, porque aqui ó, o professor ele não foi cadastrado o e-mail para esse professor, tá? Por isso está dando esse erro. Então vou salvar dessa forma. Feito isso, eu já cadastrei aqui, olha só, o meu material de apoio. Então, para a aula que eu cadastrei agora há pouco, a aula 6, eu já tenho um material de apoio. E aí vocês podem ir cadastrando as aulas e cadastrando os materiais de apoio aqui para cada aula, certo? Com isso, já lá no final da sua aula, por volta aí do, não sei se você vai querer fazer a frequência antes,
do intervalo ou depois do intervalo, tá? Isso aí fica a critério do professor. Então, o professor, na hora de realizar a frequência, ele volta aqui em diário de classe, seleciona a disciplina, clica em aulas, e aqui eu tenho, olha só, a aula teste que eu já criei. Clicando nessa aula, eu tenho aqui a opção de atribuir frequência. E aqui eu consigo falar quem veio, quem não veio. Consigo fazer aqui o lançamento do meu diário. Consigo marcar aqui, ó, presença para todos os alunos. Eu recomendo fazer isso aqui, ó, marco para todos. E aqui eu só vou desmarcando quem não veio. Ah, fulano não veio. Esse fulano aqui também não veio. Ele está justificado, olha só. Ele vai dispensar a falta desse rapaz. Então isso aqui é uma falta justificada, se o aluno entregou um atestado ou alguma coisa parecida, tá? O professor ele tem a liberdade de fazer isso aqui dentro da plataforma. Feito isso, clico em confirmar. E aqui já finalizamos o nosso primeiro tutorial, que é o cadastro de aulas. Olha só, recapitulando, cadastro de aulas. Na sequência, eu cadastro o meu material de apoio. Cadastro o meu material de apoio vinculado à aula que eu criei anteriormente. E, por final, eu lanço aqui a minha frequência, que eu volto em diário de classe, seleciono a disciplina, clico na aula e atribuo a frequência. Como essa frequência eu já digitei ela, eu consigo alterar essa frequência. Olha só, eu consigo alterar a frequência. Caso tenha ocorrido algum erro na digitação ou colocou falta para um aluno que veio, o professor consegue alterar isso aqui. Um exemplo clássico, o aluno ele veio e no final, ali no horário do intervalo, ele foi embora. Então você coloca aqui, ó, o aluno veio no primeiro horário e no segundo horário ele não veio. Tá? É importante fazer esse cadastro correto no sistema, que é para o sistema ir calculando ali a porcentagem de presença e falta de cada aluno. Terminou a alteração, clique em confirmar. Automaticamente o sistema vai atualizar o diário.